ok? Acho que foi que eu não liguei o microfone, talvez. Pode ter sido isso. E aí, ou na hora que eu tentei ver as mensagens de vocês aqui embaixo, eu acabei apertando e desliguei o microfone. Pode ter acontecido isso. Então tá tudo muito bem aí. Então hoje aqui nessa sala provavelmente só tem o extensivo da tarde, né? Porque hoje inaugurou a turma do extensivo da manhã e agora então só deve ter a galerinha da tarde. Vamos tentar criar esse vínculo. Isso eu achei bacana, né, turma? Vamos ter uma sala só nossa aqui. Agora cada turma tem a sua sala, então aí fica uma coisa mais íntima. Então, lembrando que pode mandar as mensagens, tá? Pode mandar as mensagens aqui embaixo. Hoje eu vou bem mais tranquilo e a gente vai respondendo as dúvidas de vocês também, beleza? Então, semana passada a gente tinha parado nas angiospermas, lembra? A gente vem numa crescente aqui nos grupos vegetais. Lá no Instagram, lá nas aulas de quinta-feira, a gente já está em fotossíntese. Então, se vocês quiserem acompanhar, sempre às 11 da manhã, a gente está lá, né? E se vocês não puderem assistir às 11 da manhã, fica 24 horas lá, turma, tá? Se vocês quiserem dar um plus aí no estudo de biologia de vocês, lá a gente já está bem mais adiantado. Essa semana já tem a etapa química e fotoquímica e química da fotossíntese, tá? Então, beleza, tudo tranquilo. Deixa eu ver aqui quantos tem aqui na sala. Olha aí, tem uma galerinha aqui na sala hoje, hein? Tá bom, hein? Tá... A galera tá comparecendo aqui. Muito bem, turma. E a gente espera que esse período de isolamento a gente faça bem direitinho, para que quanto mais rápido esse negócio acabar, mais rápido a gente vai poder se encontrar também, né? Pessoalmente lá nas salas do Objetivo. Toda semana eu digo isso e a gente fica aqui torcendo para que tudo dê certo, que a gente possa se encontrar pessoalmente, né? E não esqueçam que, vocês já devem saber, né? Vocês sabem mais do que eu. Hoje começaram as inscrições do Enem. Então, ó, tem que ficar ligado. Hoje de manhã a gente ainda até conversou, eu e a turma da manhã, a gente conversou. Agora ainda vocês podem estar na dúvida do que vocês querem, né? Qual é o curso que vocês querem. Mas a primeira coisa é se inscrever no Enem, beleza? E depois se inscrever na URGS quando abrir o edital da URGS. E aí pensar, né, no que vai fazer da vida. E a sugestão que eu dou é que vocês sempre escolham aquilo que vocês têm maior habilidade, tá? Na educação a gente trabalha muito com as competências e com as habilidades. E isso aí é muito interessante, turma. A gente tem que ver qual é a habilidade que melhor tem. Hoje de manhã, por exemplo, a gente estava estudando botânica e uma aluna me disse que tem muita dificuldade em botânica, que ela não consegue, que ela tenta estudar botânica, mas não consegue. Por quê? Porque de repente falta ela trabalhar essa habilidade nela. Não quer dizer que ela não seja competente, entendeu? Falta ela trabalhar a habilidade. A competência fica mais a cargo minha, né? Eu que vou te estimular a aprender, a analisar, a interpretar, mas a habilidade é tu que tem que desenvolver. Aí tu vai fazer resumo, tu vai ver uma videoaula, entendeu? Essa é a sugestão. E lembra, a gente discutiu isso no nosso único encontro presencial. Lembra, aquilo que é mais difícil para nós é aquilo que mais a gente tem que explorar. Entendeu? Por exemplo, se botânica é uma pedra no teu sapato, tu tem que superar essa pedra no teu sapato. Não adianta deixar ela de lado, entendeu? Por exemplo, quando eu estudava, física para mim era um caos, cara. Física e geografia eram as minhas duas matérias que eu tinha mais problema. E muitas vezes eu reneguei, deixei elas de lado, mas isso não é superar o problema, entendeu? A vida depois vai te cobrar e tu vai ter que estudar de algum jeito, entendeu? Então, assim, para que a vida não te cobre, a melhor sugestão que eu te dou é não deixa passar o tempo. E te organiza. A biologia é uma ciência. E para estudar ciência tem que ter o quê? Organização. Eu sei que essas palavras são tribunitas, mas a gente tem que ter um pouquinho de organização, né? Às vezes eu me sinto desorganizado. Essa pandemia talvez esteja me mostrando alguma coisa interessante. Eu estou me organizando mais do que antigamente. Eu estou produzindo as minhas aulas, eu estou gravando as minhas aulas, né? No colégio, a gente vai lá no Google Classroom e a gente coloca atividade para os alunos. É muito divertido. E com isso a gente vai trabalhando essa organização. E eu espero que vocês também consigam fazer isso, tá?
sempre estudar ciências, biologia, química, física e matemática, principalmente essas 4, tem que se organizar, tem que deixar um tempo para essas matérias, entendeu? E tu tem que colocar como rotina na tua vida esses estudos. Se botânica está sendo um problema, me manda pergunta, vamos fazer exercícios. Tem um monte de exercícios na internet. Eu posso selecionar, a gente faz uma lista. Tá, prometo, tá? Para os extensivos, vou fazer uma super lista de botânica, tá? Para a gente desenvolver a habilidade, cara. Lembra, são 3 questões. São 3 questões, fora as questões de botânica que estão embutidas em outras. É uma boa parte da prova. Não dá para renegar 3 pontos fora as outras. Pode cair uma de fotossíntese, pode cair uma, sei lá, de respiração, e que envolve dentro da botânica isso, sabe? Então, nós temos, olha, no mínimo 4 questões, né, dentro da botânica para responder na prova. É uma boa parcela da prova. É que nem na Zou. Zou também é entre 3 e 4 questões que tu vai responder. Essa parte de plantas e animais é uma boa parte da prova, se tu for ver, é uma parte grossa da prova. É que nem citologia. Citologia é a prova, né? Qualquer questão da prova vai ter citologia dentro. Tu tem que dominar a cito, mas não quer dizer que tu não vai ter que dominar as outras áreas da bio. Tá? Então, falado um pouquinho, a gente discutiu esse iniciozinho da aula, sempre vai ser para motivar vocês, eu espero que eu consiga de alguma forma, e vamos direto para a aula agora. Então, a gente está estudando o grupo agora de plantas, que é o grupo mais especializado. Eu não vou dizer que é o melhor grupo, eu vou dizer que é o mais especializado, porque ao longo do processo evolutivo, foi o grupo de plantas que obteve todos os órgãos, né? Se a gente observar, as angiospermas, elas têm os 6 órgãos. Elas têm raiz, caule, folha, flor, semente e fruto. Tá? Então agora aparece o fruto. O termo angiosperma vem disso, semente contida dentro de um cálice. Então a angiosperma vai ter fruto. E dentro desse grupo também a gente vai observar que a relação entre a planta e o animal ficou bem mais evidente, né? A gente vai ver que a polinização agora, a maior parcela dos transportes do grão de pólen, vão ser efetivados pelos animais. E com isso, houve uma relação harmônica entre esses grupos, né? O animal mais a planta vão se relacionar de forma harmônica, vão tirar benefício dessa relação, só que é uma relação de dependência. Tá? A polinização é um mutualismo. Tá? Tanto a planta tira proveito e depende muito do inseto, do pássaro, do morcego, né? Quanto esses animais vão depender da planta. Claro, não vão ser todos os tipos de polinização que são mutualismos. Né? Por exemplo, do vento não tem nada a ver. A anemofilia não é mutualismo. Não, né? E nem a hidrofilia. Mas quando envolve os animais, aí sim, ambos vão tirar proveito dessa relação, e é uma relação obrigatória, certo? É uma relação obrigatória. Sempre que a relação for boa para os dois, e ela for obrigatória, tu não pode separar um do outro, e a gente viu isso quando as abelhas começaram a morrer por causa do agrotóxico, algumas plantas tiveram a taxa de natalidade extremamente reduzidas. Então a gente percebe que no momento que tu tirou o polinizador abelha, né, tirou, porque ela morre por causa da substância química, e aí a reprodução das plantas também diminuiu. E isso é gravíssimo. Como é que vai alimentar toda a população humana e todos os outros animais que se valem dos produtores, né, os herbívoros principalmente? Como é que tu vai alimentar essa gurizada se não tem o polinizador para transportar o grão de pólen? Isso é um impacto extremamente direto nas nossas vidas, né? E aí isso prova também que a polinização é um mutualismo. Isso é provado. Então, qual é a primeira coisa para a gente se organizar aqui nessa aula de angiosperma? E isso também foi uma pergunta hoje de manhã. A gente estuda a angiosperma pelos órgãos dela. Então, a gente vai ter uma aula da flor, depois a gente vai ter uma aula de reprodução e a gente vai chegar no fruto. A gente vai fazendo uma evolução aqui no conhecimento. Então, hoje é a aula da flor, tá? A gente vai falar do grão de pólen.
Aí na semana que vem a gente vai fazer a fertilização acontecer. Vamos falar das monocotiledôneas e das dicotiledôneas. E na terceira aula, porque são 3 aulas, a gente tem que dividir em 3 aulas, aí a gente chega no fruto. Aí a gente vai ver os tipos de fruto. Então lembrando que lá no Instagram a gente já viu tudo isso. Tá? Quem está acompanhando aí a aulinha lá no Instagram, a gente já foi tudo isso. Né? A gente já passou por todas essas partes aí. Então vamos estudar a flor. Então, como eu falei semana passada, a flor é fundamental. Tu tem que saber, tu tem que conhecer a flor para entender depois a reprodução. Então, para que surge a flor? Primeiro, a flor surge para que a fertilização aconteça dentro da sua estrutura e torne a planta independente da água. Então essas plantas agora, elas têm estrutura reprodutiva, a reprodução acontece dentro dessa estrutura, e aí a água não é obrigatória a ter. Então eu posso ter chuva ou não, hoje até parece que vai chover, né? Tô olhando aqui da janela. Então tendo água ou não, essas gurias vão se reproduzir. O que eu vou precisar então aqui é o do agente polinizador. Isso é fundamental, tá? Então vamos estudar a flor, agora eu vou botar a câmera invertida e a gente vai analisar as estruturas da flor. Muito bem. Então as angiospermas, olha aqui, ó, elas foram as únicas que obtêm os 6 órgãos, né? E elas podem se apresentar na forma de uma erva, numa forma de um arbusto ou na forma de uma árvore. E isso a gente vai estudar depois aqui na minha aula, a organogênese vegetal. Então a gente vai estudar esses órgãos. E lembrando, turma, que o que tu tá vendo aqui é o esporófito. O esporófito é a fase de vida que tu enxerga, né? Que tu consegue visualizar. Então raiz, caule, folha, flor, semente, fruto, isso tudo é o esporófito. Isso aqui tudo são estruturas diploides, são estruturas 2N, perfeito? Fechou aí na tua mente? São tudo estruturas 2N, porque todas essas estruturas aqui, elas surgem a partir da fertilização. Então elas vêm de uma fertilização, ou seja, quando os gametas se unem, aí tu vai formar o embrião, esse embrião vai estar dentro da semente, quando essa sementinha germinar, ó, vai formar todas essas estruturas. Então o que a gente enxerga nas angiospermas? A gente enxerga o esporófito, o gametófito a gente não enxerga, tá? Depois eu vou falar para vocês o que é o gametófito, mas o gametófito a gente não tem a visão para alcançar, ele é microscópico, certo? Muito bem. Nesse slide aqui, a gente tem a flor completa. Essa minha flor completa aqui, ela tem tudo. Ela tem estruturas de proteção, ela tem os aparelhos reprodutores e ela tem os 2 órgãos reprodutores. Ela vai ter aqui, ó, aqui no centro o gineceu, né? E nas laterais aqui o androceu. Então, vamos lembrar, tu tem 2 aparelhos reprodutores. O masculino é o androceu, e ele é composto por estames. Tá? Então a gente vai ver daqui a pouquinho isso. Então o conjunto dos estames vai formar o androceu. E o conjunto dos carpelos vai formar o gineceu. Então tá aqui, ó. Tu tem aqui as 2 estruturas, o androceu e o gineceu. Barbada. Quando a tua flor tiver os 2 aparelhos reprodutores, ela é uma flor monóica. Monóica. Então ela tem os 2 aparelhos reprodutores na mesma estrutura, na mesma florzinha. Agora, quando as flores tiverem sexos separados, eu tenho lá uma flor de girassol que só tem estruturas masculinas, e numa outra flor eu só tenho as estruturas femininas, aí ela é uma flor dioica. Ela tem sexos separados. Tá? Então, só para vocês lembrarem, no dia do concurso, se tu te esquecer, nós somos dioicos. E aí fica fácil. Tem o macho e tem a fêmea. Então, quando o sexo estiver separado, é dioico. Quando os 2 aparelhos reprodutores, os 2 órgãos sexuais, estiverem juntos, aí é monóico. Beleza? Eu acho que aí foi, né? Fechou. A gente até tinha comentado isso na aula de briófita e de pteridófita. Aliás, em todas as aulas a gente vem comentando esses termos, porque isso aí aparece realmente na prova. Isso é uma coisa que os caras adoram perguntar. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, na flor, e aí a gente vai comentando as estruturas dela. Então de baixo para cima, ó, deixa eu trazer o meu note mais para perto. Então de baixo para cima nós temos o pedicelo, ou o pedúnculo floral, que é o cabinho
que conecta a flor ao caule da planta, entendeu? Ela vai ficar conectada ao caule, nos ramos laterais. Então, por exemplo, quando passa o período de floração, esse pedúnculo aqui, ó, tende a se romper. Como todas as estruturas da planta, as plantas elas trabalham com períodos sazonais. Então, em determinada época, tu tem flor, tu tem a produção de flor. Numa outra determinada época da vida da planta, tu tem a reprodução acontecendo, tu tem a ação dos polinizadores, e numa outra época da planta, tu vai ter a produção do fruto, né? Não é o tempo todo que tu vai ver essas estruturas. Quando a gente fala de flor, quando a gente fala de semente, e quando a gente fala de fruto, não é o tempo todo. Vai ter períodos da planta que ela não tem isso. Tá? Quem controla esses períodos são hormônios, e isso a gente vai estudar depois. A gente tem o fitocromo, que regula a produção das flores, tá? A gente tem as auxinas, que produz as folhas reprodutivas. A gente tem o etileno, que vai maturar o fruto, né? E temos as auxinas que vão desenvolver o ovário da flor. Então não é o tempo todo. Tu tem que ter esses hormônios ativos para produzir essas estruturas. Então, tu tem aqui o pedúnculo floral e mais aqui tu tem o receptáculo floral, que vai receber os órgãos reprodutores. Então essas estruturas são estruturas de proteção também. Tu tem o pedúnculo, tu tem o receptáculo da flor. Grudado no receptáculo, unido ao receptáculo, a gente tem folhas verdes, que são as sépalas, e o conjunto dessas sépalas é o cálice. Cadê? Aqui, ó. É o cálice. Então, o conjunto das sépalas é o cálice. E o conjunto das pétalas, tá vendo aqui? As pétalas são coloridas, são vistosas, elas atraem os agentes polinizadores. Então, assim, na verdade, a pétala, ela é uma arma secreta da flor, porque ela libera cheiro, ela é colorida, então ela é um agente de atração do polinizador. O inseto, o pássaro, o morcego, eles ficam hipnotizados pela corola. Então, corola, turma, é o conjunto das pétalas. E a corola vai se comportar de acordo com o polinizador. Por exemplo, se o polinizador for um beija-flor, por exemplo, aí a corola vai ser em forma de tubo. Se for uma abelha, por exemplo, ela se abre bem. Durante o dia, quando a luz incidir aqui, ela vai se abrir para que o inseto consiga pousar nas pétalas e consiga, então, se alimentar aqui do néctar. Tá vendo aqui, ó? No receptáculo floral existe um tecido chamado nectário que produz seiva elaborada. É puro açúcar. Tá? E aí o inseto vai se alimentar disso, o beija-flor vai se alimentar disso, e aí, aí a parte que a planta tem a ofertar é essa. Aí depois ele vai transportar o pólen da planta para uma outra planta. Perfeito? Então, tá vendo? A flor é muito massa, cara. Então, tu tem as estruturas protetoras, que é o pedúnculo, o receptáculo, o cálice e a corola. Agora, vamos para a parte reprodutiva. Vamos ver aqui a parte masculina. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Muito bem. A parte masculina, então, a gente chama de estame, tá? O conjunto dos estames é que vai formar o androceu, tá? O androceu é um conjunto de estruturas. E o que é um estame, gurizada? O estame é um filete, tá vendo esse cabo aqui longo? É um filete e a antera. E a antera está conectada ao filete por um tecido chamado de conectivo. E aí começam os problemas, né? Muitos nomezinhos dentro da botânica. Então, por isso, tu tem que te organizar, fazer o desenho e colocar o nome das estruturas. Então, o estame é o filete, mais o tecido conectivo, mais a antera. Só isso. Agora, o gineceu. O gineceu é essa garrafinha aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o gineceu. Então, tu tem o estigma, onde o grão de pólen vai parar aqui. Então, tu tem aqui o estigma. Tem esse tubo longo, que é o estilete. E aí dá para confundir com filete, mas tu não vai confundir. Então, tu tem aqui, ó, o estilete. E aqui essa estrutura globosa aqui é o
ovário. Simples. Então, essa estrutura que tu tem, o estigma, o estilete e o ovário, a gente vai chamar de carpelo. Tá? Então, volta aqui um pouquinho para mim, vamos se ver. Vamos se ver. O carpelo, turma, não é necessariamente que tu tenha um único carpelo na flor. Uma flor pode ter múltiplos carpelos. Tu tem assim, ó, flores monocarpelares e tu tem flores multicarpelares. O que é uma flor monocarpelar? É aquela que no período de fertilização vai produzir uma única semente que vai estar contida normalmente dentro de um caroço. É o caso do abacate, é o caso do pêssego, é o caso da azeitona, é o caso da ameixa. Essas plantas, o fruto delas contém apenas uma semente, porque a flor tinha apenas um carpelo. Então vamos fixar aqui o que é o carpelo. É o estigma, o estilete e o ováriozinho, certo? Isso aí era o carpelo. Agora tu imagina quantos carpelos tinham a flor da melancia. A flor que deriva a melancia. Se a gente for pensar, a melancia tem múltiplas sementes. Nossa, um monte, cara. Centenas até de sementes. Então significa que aquela estrutura que produziu aquele fruto normalmente é múltiplos carpelos. E ali ocorreu muitas fertilizações, cada carpelo produziu uma sementinha. É essa a ideia. A semente, ela surge a partir da fertilização. Então, se tu tem muitas sementes, é porque tu tem muitos carpelos. Básico isso. Se tu for olhar na flor de hibiscos, dá para ver direitinho. Na flor de hibiscos tem cinco carpelos. São 5 aberturas que pode cair o grão de pólen, e aí tu vai migrando, lá embaixo tu tem 5 ovários. São 5 ovários. Tá? Então vamos ver os próximos slides aqui. A garganta pifou aqui, né? Tá vendo que tá com o bichinho do ran-ran hoje a garganta aqui. Bom, seguindo aqui nos slides, então esse slide aqui é mais para fixar. Então o estame é o filete, o conectivo e a antera, fechou? Então isso aqui é o estame. Aqui dentro, turma, é que vai acontecer a meiose. Os grãos de pólen vão ser produzidos a partir de meiose, ou de várias meioses, né? Porque são vários grãos de pólen que vão ser formados aqui dentro. E aí vai se formar o micrósporo e depois ele vai evoluir para o grão de pólen. Então tu sabe que daqui de dentro vai surgir o esporo masculino, porque essa estrutura ela é masculina. Tá? Lembra que nas outras aulas a gente já discutiu isso? Toda a estrutura masculina, a partir do grupo das gimnospermas, vai ter o prefixo micro, porque lembra que os esporos eles têm tamanhos diferentes. Então aqui eu vou formar o micrósporo. Agora, aqui eu vou formar o megásporo, porque aqui é uma estrutura feminina. Isso aqui é o carpelo, ó, tu está enxergando o carpelo. Então aqui tu tem o estigma, tu tem o estilete e tu tem o ováriozinho. Então o que eu vou produzir dentro do ováriozinho? O megásporo. Também vai acontecer meiose. Tá? Deixa eu voltar para mim aqui. Hoje de manhã um menino perguntou, acho que foi o Eduardo, ele perguntou, então ocorrem 2 tipos de meiose nas angiospermas. Sim, e nas gímeno também, tá? Na gímeno também, porque nós temos esporos diferentes. Então o esporo masculino vai ter a meiose dele, vai ter lá a meiose que vai formar os micrósporos, e na parte feminina eu vou ter uma meiose também para formar o megásporo. Esse megásporo ele vai evoluir para o óvulo, que é o esporo maduro da planta feminina, certo? As paredes desse óvulo vão se solidificar formando a semente. E as paredes do ovário vão se solidificar formando o fruto. É essa que é a ideia. Aqui tu tem 2 paredes importantes, a do óvulo e a do ovário. A do óvulo vai se transformar na casca da semente e a do ovário vai se transformar na casca do fruto. Perguntinha da URGS recentemente. Se tu pegar 2018, vestibular URGS 2018, foi essa a pergunta que caiu na provinha
lá. Era uma das questões de botânica que apareceu na nossa prova. Certinho até aqui? A rinite pegou todo o cara aqui, né, velho? Vocês estão vendo? Garganta tá chiando. Aqui o olhinho tá menor do que ele já é. Tá vendo aqui, ó? Esse meu olhinho já é caído, né, cara? Aí bate a rinite, ferra tudo. Vocês têm alguma pergunta para fazer até agora? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no nosso histórico do chat. Na URGS, né, Sor? O que a tua pergunta aqui, Maria Eduarda, né, foi quanto ao número de questões da URGS de botânica? Sim, na URGS aparece de 3 a 4 questões de botânica. No Enem, se o teu objetivo é o Enem, aí é bem menos a incidência. Aí o Enem prefere a parte energética, que a gente vai trabalhar aqui também. Tá, aí cai bastante bioenergética, respiração, fotossíntese, condução de seiva já apareceu no Enem. Aí no Enem é um outro tipo de questão. A parte sistemática é mais da URGS mesmo, concordo contigo. Vamos ver a Ana Carolina aqui. Eu só consegui entender botânica porque eu fiz todas as questões de botânica que caíram na URGS. Cara, olha que afudei isso que tu acabou de falar. Tá, é que quando eu tô dando aula eu não consigo ler o chat. Vou só lembrar que as minhas aulas aqui eu dou do celular, entendeu? E como eu dou do celular, eu só consigo olhar o chat quando eu clico nele. Então por isso que às vezes eu pareço uma matraca falando e não respondo vocês. Então por isso que a partir de agora eu vou dar um tempinho para ler as perguntas. Ana Carolina, a tua ideia é muito boa, porque além de se organizar, fazer questões é fundamental. Tu não pode esperar que só tendo a aula tu vai conseguir alguma coisa. Tem gente que consegue, tem gente que tem memória visual boa. Tá? Para biologia eu tenho. Se eu escutar, se eu ver alguma coisa, eu já gravo na hora. Se for de biologia, eu já gravo. Ficou, certo? Já memorizei, porque eu tenho habilidade para isso. Fora que eu desenvolvi as competências também, tá? Mas isso aí é interessante. Agora, fazer questões, primeiro que tu entende como é que é a prova dos caras. Tu entende como é que é a pergunta que eles vão te fazer. E depois vem exatamente o que cai, é o ponto específico da prova. A gente sabe que tem uma questão de sistemática, a gente sabe que tem uma questão de fisiologia, e a gente sabe que vai ter uma questão de decoreba braba. É aquela questão que tu tem que saber o detalhe do detalhe, certo? Muito legal o teu palpite aqui. Ela fez dos últimos 20 anos, ela fez as questões de botânica. Qual o conteúdo de hoje mesmo, professor? Eu acho que tu já entendeu, né, Dudu? A gente está estudando aqui as angiospermas. É o mesmo slide da semana passada. Eu só estou continuando a aula, tá? Onde é o estilete, senhor? O estilete, ele faz parte do carpelo. Então, ele é uma estrutura feminina. Qual é a função do estilete, né? Quando o grão de pólen cair no estigma, ele vai começar a germinar. E aí o tubo polínico vai passar por dentro do estilete. Então, na verdade, ele é um canal condutor do tubo polínico, tá? É para isso que serve o estilete. Sor, tu disponibilizou esse slide? Sim, é o mesmo da semana passada. Eu só estou continuando. É os fanerógamos, tá? É o slide que tem o título Os fanerógamos. Muito bem, aqui ó, a Laura já tinha te dito. Sor, tu vai dar exercícios de botânica? Vou, prometo. Essa semana eu tô bem mais tranquilo, né? E eu vou fazer um manualzinho para vocês. Pode deixar. Tá? Até quarta-feira vocês estão recebendo pela página de vocês no Facebook. Muito bem, vamos voltar à aula. Beleza, então respondi as perguntas. Feito, show de bola. Agora vamos falar de polinização. Volta para os slides. Muito bem, então a polinização, ela é, na verdade, o transporte do grão de pólen da flor masculina até a flor feminina. E a grande vantagem disso, turma, a grande vantagem desse processo é que a planta, as angiospermas e também as gimnospermas, elas se tornaram independentes da água para a reprodução. Então elas são, a gente pode dizer o seguinte, que elas são plantas
totalmente terrestres, né? Porque se tu for analisar as plantas que a gente estudou anteriormente, briófita e pteridófita são plantas anfíbias. Elas vivem na terra, mas quando elas tiverem que se reproduzir, elas vão ter que voltar para o ambiente aquático. Elas novamente vão retornar para a água para que os gametas se encontrem. Lembra que o encontro dos gametas era na água. Até cantei a música da Ivete Sangalo para vocês aqui. Mas agora não. A água aqui, para esse processo, ela é dispensável. Tu pode dispensar. Agora, o que tu não vai poder dispensar é o agente polinizador. É isso que a gente estava discutindo agora há pouco. Então, o que vai acontecer? Eu vou direto para a parte que eu quero falar para vocês. O grão de pólen, quando ele chega na flor feminina, ele vai passar por um processo de germinação. Tá? Ele vai germinar. E ele vai formar, então, esse tubo aqui, ó. Tá vendo? O tubo polínico. E esse tubo polínico vai se formar no interior da flor feminina. E aí, por mitose, eu vou ter a formação dos gametas aqui, ó. O núcleo espermático número 1 e o núcleo espermático número 2. Então, é o primeiro e o segundo núcleo espermático. Então, tu percebe que isso aqui é o gametófito. O tubo polínico é o gametófito. Então, a gente não tem visão suficiente para enxergar isso. A gente não consegue ver isso, entendeu? Então, a partir dessa ideia de que o tubo polínico tornou as plantas totalmente independentes da água e que, para isso, a polinização tem que ocorrer, a gente vai ver os tipos de polinização agora, tá? Olha aqui. Então, a polinização é o transporte do grão de pólen até a flor feminina. Ponto. Isso eu acho que tu já entendeu. Só que, para que essa polinização ocorra, a planta teve que passar por um processo de especialização. Isso aí não foi da noite para o dia, isso foi muito custoso. As plantas elas tiveram um gasto energético. Por quê? Porque teve que mudar a morfologia da planta, teve que mudar a fisiologia da planta. Então, toda nova característica que surge num organismo exige mudança de estrutura, exige mudança no funcionamento. E para que ocorram essas mudanças, o material genético tem que mudar. E para mudar o material genético, eu vou ter que despender de muitas moléculas de energia. Então, todo o processo evolutivo, ele é custoso. Então, ele não acontece da noite para o dia. Isso significa milhares de anos de processo evolutivo para a gente chegar nessa forma aperfeiçoada. Então, estão entendendo? O que eu quero dizer, até a gente discutiu hoje de manhã, evoluir não é ganhar, não é perder, não é nada. Evoluir significa se transformar. Eu posso me transformar ganhando e eu posso me transformar perdendo estruturas, entendeu? Eu posso ter uma evolução crescente e eu posso ter uma evolução decrescente. Tá? O que a gente observou nas angiospermas ao longo do tempo foi que, por exemplo, vou dar um primeiro exemplo aqui para vocês. Olha aqui as gramíneas. As gramíneas é um grupo de angiospermas que vai depender do vento para polinizar. Então, aqui houve uma evolução decrescente. Elas perderam estruturas. O que tu não está enxergando aqui, velho? Tu não está enxergando o cálice e a corola. Não tem cálice e corola aqui, tá vendo? Então a evolução foi decrescente. Houve perda para poder se transformar. Nem sempre tu vai ganhar. Então essas plantas elas não têm as estruturas protetoras. Elas não têm o perianto. A gente chama o cálice mais a corola, a gente chama de perianto. Então as que não têm perianto, a gente vai chamar de aperiantada. Tu vai só colocar um A na frente. Não perianto, tá? O A quer dizer não, não tem. Isso caiu na URGS já várias vezes. Pensa, a gente vive no bioma pampa. No bioma pampa, quais são as plantas mais comuns? São as gramíneas. E as gramíneas dependem de qual agente polinizador? Do vento. E uma planta que depende do vento para polinizar, o que ela não tem? Estruturas protetoras da flor. Então elas não têm cálice e elas não têm corola. Quando tu depende do vento para ser o agente polinizador, o que tu imagina? Tu imagina que a planta vai produzir muito grão de pólen ou tu acha que ela vai produzir pouco grão de pólen? Pô, essa resposta é muito fácil. Então a gente percebe que essas plantas, elas produzem
um excesso de grão de pólen. E é por isso que quando chega o outono e o inverno, e aí que é o momento que essas plantas produzem os seus esporos, por isso que a gente fica cheio de rinite, cara. A grande parcela das alergias que a gente tem vem do grão de pólen. Se tu observar bem, vem, ou pode vir de uma substância que aquilo que tu está comendo está te intoxicando também. Mas geralmente é o grão de pólen o culpado. Tu vai inalar o grão de pólen, ele vai inflamar as tuas vias respiratórias e vai produzir um processo alérgico para ti. Isso também já foi questão da URGS, tá? Foi uma questão de 2007 da prova da URGS. Como é que a gente chama, então, a polinização pelo vento? A gente chama de anemofilia, tá? Gravou aí? Anemofilia. No processo que a gente vai chamar agora de entomofilia, aqui eu posso te dizer o seguinte, aqui a planta teve que adquirir todas as estruturas possíveis. A flor dela tem néctar, ela tem tecido nectário, a flor dela é cheirosa, então ela tem glândula odorífera, a flor dela é colorida, então tem os cromatóforos que vão fazer com que os pigmentos se distribuam pela folha e formem essa estrutura colorida. Ou seja, o inseto é o agente polinizador que mais exige da planta. Pode ter certeza disso. É o que mais vai cobrar recursos da planta. Então a planta tem que ser cheirosa, tem que ser colorida, tem que produzir néctar e tem que ainda produzir bastante grão de pólen. Caraca, moleque! Né? Já dizia o Tiaguinho na música dele. Caraca, moleque! Mas é isso aí. Então a entomofilia, dentre dos processos de polinização, é o mais custoso. É aquele que a planta desempenhou ou despendeu mais moléculas de energia para fazer esse processo acontecer. Mas se a gente também for ver, custa caro, né, para a planta. Custa caro também para o animal, porque ele vai ter que transportar, ele também vai gastar energia, mas é o método mais eficiente. Se a gente for ver também, às vezes tu vai pagar caro, mas o negócio é mais eficiente. Nem sempre aquilo que é mais caro é o melhor, mas no caso aqui da natureza, essa polinização ela é a que dá melhores resultados, com certeza. Tanto que a maioria das angiospermas faz polinização por insetos, certo? Aí depois a gente tem aqui polinização pelos pássaros ou pelas aves. Então a gente tem a ornitofilia. Lembra que eu comentei agora há pouco com vocês? Olha a forma da corola dessas plantas. É uma forma tubular. Tubular, é forma de tubo. E aí, claro, para encaixar com o bico da ave, olha só, aqui o bico do beija-flor, aqui o tubo da planta. Claro que o beija-flor aqui, que for polinizar, ele também quer néctar, né? Ele quer açúcar também. Mas ele não se importa com o cheiro e com a cor. Pode ter certeza que não. O beija-flor não está nem aí se a planta é cheirosa ou se a planta é colorida. Ele quer mesmo é que a planta tenha a corola na forma do bico dele, que ela se abra durante o dia, porque é o dia que ele vai, é o horário que ele vai se alimentar, é o hábito alimentar do bicho, e ele quer néctar. Na verdade, o que ele quer é o açúcar para poder gerar energia para ele poder voar. É isso que ele quer. Então a planta meio que entendeu esse mecanismo e aí deu tudo certinho, né? O grande exemplo de planta não colorida e que atrai o beija-flor é o copo de leite. O copo de leite é branco, com as bordinhas amarelas. Pode ver, o copo de leite nem é colorido, mas o beija-flor é o agente polinizador. Então a cor para o beija-flor nem é importante, cara. Nem aí. E fechando a aula de hoje, fechando essa aulinha de botânica, a gente vem para a quiropterofilia, que é a polinização pelo morcego. E vocês sabem que o hábito alimentar do morcego está todo na parte noturna, né? E o morcego, então, ele se localiza por ecolocalização, e as plantas também elas tiveram que evoluir junto com o morcego. São plantas que vão ter que abrir a corola à noite. Mas se vocês olharem na questão botânica, a corola ela se abre quando tem luz e quando tem água. Então, como é que essas gurias conseguem abrir a corola durante a noite?
Porque assim, durante o dia, essas plantas absorvem gás carbônico e vão armazenar esse gás carbônico dentro de saquinhos, tá? É que nem o cactus no deserto. Depois a gente vai discutir isso. Então elas armazenam o gás carbônico dentro desses saquinhos e liberam ele durante a noite, até para fazer a etapa química da fotossíntese. E aí a corola se abre, entendeu? Por diferença de pressão osmótica. E aí a corola consegue se abrir. Lembrando sempre que essas plantas que têm a abertura da corola à noite, elas não vão abrir a corola por um longo período de tempo. Então elas abrem, o morcego chega, se alimenta da seiva elaborada, do néctar, e depois ela fecha rapidinho. Então o morcego também, ele tem que ser esperto, chegar ali e fazer o servicinho bem rápido, certo? Deixa eu voltar aqui a câmera para mim. Então vai dizer que a botânica não é linda. Vai dizer que isso aqui não é AFD. Ah, para com isso. Eu entendo, tem os nomes difíceis, né? Quiropterofilia, ornitofilia. Eu sei que tem esses palavrões, mas o processo em si, ele é incrível. Ele é muito legal. Deixa eu ver se eu tenho mais perguntas aqui. Ó, eu acho que agora não, né? Agora não. Então, minha turma querida da tarde, a gente fica por aqui hoje, mas eu prometo que vai ter slide, slides, não, desculpa, vai ter lista de exercícios. Ana Carolina, beijo para ti. Laurinha, beijo para ti, tchau também. Gabriele, beijo para ti. Simone, também te agradeço por ter assistido a minha aula. Eduardo, feito. Júlia, tchau. Ô, pessoal querido, vocês. Aqui a Júlia, valeu, senhor. Tá, vai ter exercício. Não te desespere. E qualquer coisa me manda dúvida, que eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês, tá? Beijo.